Vamos compartilhar a tela aqui. Não é fácil. Silenciar vídeo, compartilhar, participante mais. Queria agora mostrar para vocês das lições. Já mostramos dos 3 erros de Salomão, na verdade. Então, vamos agora ver essas lições de sabedoria de Salomão. El rey Salomón fue el hombre más rico y sabio, según la Biblia. Salomón fue el segundo hijo del rey David y de Betsabé. Con tan solo 12 años de edad, fue coronado como el rey de Israel. Según el Antiguo Testamento, Dios se le apareció y le ofreció darle lo que quisiera, por lo que ese día Salomón entró en oración y pidió sabiduría. Jehová mi Dios, soy muy joven y no sé cómo gobernar. Por eso, dame sabiduría para dirigir a mi pueblo. Y Dios le respondió, porque has pedido sabiduría y no larga vida, ni riquezas, te daré más sabiduría que a cualquiera que haya vivido hasta ahora. Y además, te daré riquezas y gloria, pero recuerda tu petición y permanece en obediencia. Años después, Dios cumplió su palabra y lo convirtió en el hombre más rico, sabio y victorioso de todos los tiempos. Gracias a su sabiduría, Salomón dejó al mundo uno de los más grandes legados de sabiduría que se haya registrado. Escucha a tu padre que te dio la vida y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Proverbios 23-22. A Salomón se le atribuye gran parte del libro de Proverbios y se le reconoce ampliamente como el maestro que escribió Eclesiastés. La sabiduría de Salomón trasciende a todos los tiempos. Sus consejos fueron escritos hace siglos, pero siguen vigentes. A continuación, las 10 lecciones de sabiduría más importantes del rey Salomón. Lección 1. El que anda con sabios, sabio será, y el que anda con necio será quebrantado. Proverbios 13:20. Salomón aconsejaba a todos los jóvenes que en todo momento andaran por el camino del bien y no del mal. En sus enseñanzas nos dice, hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto, no andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapo. Proverbios 23:19. Lección de sabiduría número 2. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Proverbios 22:24. Salomón contaba con la bendición de Dios y siempre decía que Dios era su socio, por lo que su reinado fue el más próspero y pacífico de la historia del antiguo Israel. En sus enseñanzas nos dice, el que camina con integridad anda confiado, pero el mentiroso, el ladrón, el que hace el mal, será quebrantado. Proverbios 19. Lección de sabiduría número 3. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Las enseñanzas de Salomón nos dicen que para construir una felicidad duradera y constante es necesario desarrollar un corazón agradecido, destruir las semillas de la codicia y de la envidia y siempre vivir con sabiduría. Recuerda que una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. Proverbios 24:3-4. Lección de sabiduría número 4.
Así como el hombre es en el fondo de su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Lo que Dios nos da es una valiosa lección del corazón. Si muy en el fondo de su corazón usted es pobre, usted siempre será pobre. Y si en el fondo de su corazón usted tiene miedo, usted sentirá miedo. En cambio, si en el fondo de su corazón hay riqueza, usted tendrá riqueza. Si hay amor, libertad, bondad, usted tendrá todo eso. Porque reyes piensan como reyes, ricos piensan como ricos y pobres piensan como pobres. Lección de sabiduría número 5. No corrijas al necio, porque te verá como enemigo. En cambio, corrige al sabio y te amará. Libro de Proverbios 9:8. Salomón nos invita a prestarle mucha atención a personas que viven esparciendo chismes y rumores de otras personas. Nos enseña que debemos alejarnos y ser precavidos. En otros pasajes hace referencia en que así como el chismoso viene y te trae chismes de otros, así va a otros llevando chismes tuyos. Por esta razón, Salomón aconseja ser prudente en todo lo que escuchas y dices, pero también en lo que haces y piensas. Recuerda que las palabras de un chismoso son como pequeños bocados y entran hasta las partes más recónditas de nuestro cuerpo. Proverbios 18, verso 8. Lección de sabiduría número 6. Hijo mío, guarda las enseñanzas de tu padre y los consejos de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Proverbios 6, verso 20-22. Por desgracia, Salomón no siempre se dejó guiar por la sabiduría de Jehová. Por ejemplo, aunque Dios había prohibido que los reyes tuvieran muchas esposas, se casó con cientos de mujeres. Y para colmo, muchas de ellas adoraban dioses falsos. El resultado fue que poco a poco lo alejaron de Dios y lo convencieron a seguir otras enseñanzas. Por eso, Dios le dijo que su familia perdería gran parte del reino. Y la única razón por la que no lo perdería todo fue la promesa que Dios le había hecho a David, su padre. Y en efecto, a pesar de la traición de Salomón, Jehová se mantuvo fiel a su pacto con David. Recuerda que los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados son puro fracaso. Proverbios 21, verso 5. Lección de sabiduría número 7. No vayas a la guerra sin consejo de sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. Proverbios 24, verso 6. Gracias a su sabiduría, Salomón llegó a hacerse muy famoso. En una ocasión, dos mujeres acudieron a él porque ambas afirmaban ser la madre de un bebé. Al escuchar esto, Salomón ordenó que cortaran al niño por la mitad. La primera estuvo de acuerdo, pero la segunda enseguida suplicó que se lo diera a la otra mujer. Así fue como Salomón supo que la segunda mujer era la auténtica madre. Cuando el resto de la nación se enteró de lo sucedido, comprendió que Salomón tenía la sabiduría de Dios. Por eso, debes recordar que los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que buscan conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Proverbios 24, verso 5. Lección de sabiduría número 8. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. Proverbios 10:4. A veces las personas sufren por falta de dinero o esperan consejos iluminados. Sin embargo, Salomón orienta de la siguiente manera: a derroche desvergonzado, vergonzosa pobreza. Se dice que John Rockefeller, quien es uno de los hombres más ricos que registra la historia, su mamá lo educó con palabras bíblicas, concretamente
con los proverbios del rey Salomón. A Rockefeller, su mamá le recordaba la importancia del ahorro y se inspiraba en aquel proverbio donde se nos hace una pregunta. ¿Ves a ese hombre esforzándose? Delante de reyes estará, porque los que se esfuerzan, los que estudian, los que planifican, los aplicados, ellos estarán delante. Proverbios 22-29. Lección de sabiduría número 9. Salomón nos invita a trabajar con inteligencia y nos invita a mirar el ejemplo de las hormigas. Mira a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Libro de Proverbios, capítulo 6, versos 6 al 8. Lección de sabiduría número 10. Salomón nos invita a tomar acción en todo momento. Te invita a esforzarte y a construir tu camino basado en la prosperidad. En Proverbios 6:9 dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Provérbios 6:10. Muito bem, então um pequeno aperitivo da sabedoria de Salomão, 10 tópicos que este homem aí que elaborou o vídeo escolheu e, enfim, que isso sirva para que nós tenhamos um grande desejo de adquirir a sabedoria e de fato, apesar do caminho que Salomão tomou, um caminho errado em muitas ocasiões, ele não deixou de ter essa sabedoria, a sabedoria o mais divina possível, vamos dizer assim. Não chega, nunca chegará, né, um ser humano a ter a sabedoria de Deus, mas uma grande sabedoria. E como é bom aprender, não é verdade? Então, tudo que ele está escrito ali, né, podemos pegar ali do livro dos Provérbios, depois nós vamos estudar um pouco mais esse livro, mas ali teremos um material bastante interessante para absorver, para meditar, para refletir, né? Essas coisas assim a gente tem que ler com calma, não é? Pensar, digerir, deixar com que aquilo entre dentro do coração, mas ali tem muitas coisas, enfim, toda uma grande riqueza, né? Então nós temos esse tesouro enfim, de tudo isso que Salomão escreveu, né, através do Eclesiastes, dos Provérbios, né? Então agora nós vamos ver o Templo de Salomão, como foi a construção do templo, esta obra magnífica, né, que levou tantos anos para ser construído e passou a ser a morada de Deus. Solomon's temple stood in Jerusalem for almost 400 years. It was the crown jewel of Jerusalem and the center of worship to the Lord. Almost half of the Old Testament writings took place during the time when Solomon's temple was still standing. Understanding the significance of its location, history, and design can greatly add to one's reverence for one of the most holy places in the world. The city of Jerusalem is located in an area of three major valleys, the Hinnom, the Central or Tyropoeon, and the Kidron Valley. The mountain range between the Central and Kidron Valley is called Mount Moriah. The peak of the mountain is a large protruding flat rock, which is now located under the dome of the rock. According to Genesis 22:2, Abraham was commanded to sacrifice Isaac in the region of Moriah, connecting the Temple Mount with this significant event. At the time of King David, the area of Jerusalem was controlled by the Jebusites.
the city only occupying the southern part of the central ridge. When David captured the city in about 1000 BC, he made Jerusalem his capital. David then moved the Ark of the Covenant to Jerusalem and began preparations for building a permanent structure to replace the portable tabernacle of Moses that had been used for over 400 years. With the ancient city of Jerusalem being fairly small, David purchased the threshing floor of Araunah the Jebusite so he could expand the size of the city. Being higher than the city of David, the hilltop would make a beautiful place to build the temple of the Lord. Under the reign of David's son, King Solomon, the temple construction began. After 7 years of construction in about 960 BC, Solomon finished building the temple, most likely built over the same protruding rock of Mount Moriah. Solomon also built himself a new palace just south of the temple and expanded the walls of the city up towards the peak of Mount Moriah. The Temple of Solomon was modeled after the Tabernacle of Moses. Because of the many similarities between the Tabernacle and the Garden of Eden, many scholars believe that the Garden of Eden was the prototype for the Tabernacle, and thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at the center of the hill. The Bible teaches that when Adam and Eve transgressed and partook of the forbidden fruit, they were cast out towards the east. Cherubim and a flaming sword were then placed at the east entrance to prevent them from partaking of the tree of life, as they would then live forever in their sin. In order to return back into the presence of God, Israel had to symbolically retrace the steps of Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east to west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into 3 main courts: the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle, or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord. Só uma pequena pausa. Vocês entenderam como foi construído o tabernáculo, na direção que ele foi construído? Ele foi construído do leste para o oeste, né? Porque a árvore da vida, onde foi o pecado de Adão e Eva, né? O anjo que os expulsou do Éden os expulsou para o leste, né? Então, o retorno para Deus, que é o retorno para a árvore da vida, né? A árvore da vida representa Deus ali no Éden, né? Então, o retorno para Deus, ele vem do leste para o oeste, né? Você vai do pecado, que é o leste, porque eles foram embora sendo pecadores, e o oeste é a direção, né, do Éden, é a direção do céu. Então, tanto o tabernáculo foi construído nessa direção do leste para o oeste, como também o Templo de Salomão. Por isso que ele vai fazer dessa faixa mostrando, né, como foi construído. Voltar só um pouquinho para vocês captarem melhor aqui. And thus later temples. According to Jewish tradition, Eden was located on a hill, with the tree of life and the tree of knowledge of good and evil at the center of the hill. The Bible teaches that when Adam and Eve transgressed and partook of the forbidden fruit, they were cast out towards the east. Cherubim and a flaming sword were then placed at the east entrance to prevent them from partaking of the tree of life, as they would then live forever in their sin. In order to return back into the presence of God, Israel had to symbolically retrace the steps of Adam and Eve, passing the cherubim and re-entering the garden in a westward direction. The tabernacle was set up in the same east to west progression, seeming to replicate the Garden of Eden. The tabernacle was divided into 3 main courts:
the outer court, the holy place, and the Holy of Holies. The outer court represented the fallen world, while the inner courts represented a more sacred and holier way of life. Então veja só o que ele está dizendo aqui, né? Que então ele foi construído assim, de leste para oeste, e está dividido em 3 partes, né? 3 partes. Então aqui essa parte simboliza, né, os pecados, né? Representa o mundo caído, né? Porque para onde foi Adão e Eva. Enquanto as quadras internas, essa aqui e essa, Inner representam courts represented a more sacred and holier way of life. In essence, as the priest, who represented all of Israel, progressed through the tabernacle or temple, he left the world to enter a more holy state, and then was enabled to re-enter the presence of the Lord, passing the angels or cherubim who were embroidered on the veil. Solomon's temple e passando pelos anjos, né? Porque aqui nessa cortina tem os anjos, né, um símbolo dele, quer dizer, tem uma imagem, né, que foi pedida para construir aí dos anjos, e depois tem os anjos aqui junto da arca, e aqui nós vamos ver, isso aqui já é o templo de Salomão, que vão ter 2 anjos grandes, esse aqui é um anjo, e o outro anjo, que vão estar do lado, não só em cima da arca da aliança, mas do lado, como que protegendo, né, a entrada, ou guardando a entrada para Deus ou a entrada para o céu. replicated the same 3-level progression, doubling the floor plan size of the tabernacle sanctuary for the temple structure. As one approached the Temple of Solomon, the first thing noticed was the brazen altar of sacrifice. The altar was 20 cubits long and wide and 10 cubits high, a cubit being the length from the elbow to the tip of the longest finger, or about 1.5 feet. On the 4 corners of the altar were 4 horns, horns often representing power. This is where the sacrificial animals were burned, representing the future sacrifice of the Savior Jesus Christ. On the southeast side of the temple was the molten or brazen sea, which rested on the backs of 12 oxen, 3 pointing in each of the cardinal directions. In ancient times, Então, então ele vai explicar, né? Tem aqui esses bois, são 12, porque representam as 12 tribos de Israel, né? Cada um apontando para uma direção, ou seja, aqui esses como para todas as direções, né? Que vão sendo santificadas todas as direções. As direções cardeais nos tempos antigos representam força, né? Oxen represented strength, and the number 12 often represented the 12 tribes of Israel. Water from the larger brazen sea was poured into 10 bronze water basins on both sides. Então aqui ficava a água, que era a água da purificação. Toda a purificação, quando eles mexiam, né, com os animais, né, enfim, faziam os sacrifícios, eles tinham que se purificar, né, com essas águas, e aqui tinham outras pequenas estruturas também com águas em dimensão menor, né? E uma coisa interessante, que não sei se vocês lembram, no tabernáculo também Deus pediu para que ele fosse, esse lugar aqui do sacrifício, fosse construído um pouco mais elevado do chão. E aqui também, você vê que ele vai ter que subir uma escada para realizar aqui, fazer o sacrifício. E daí que vem o nome altar, altar, porque é no alto, no alto. E, pelo menos eu imagino, né, que o fato de ser o alto, no alto é que se realiza o sacrifício. Isso aqui é uma prefiguração de Cristo morrendo no alto da cruz, né? Cristo ele vai se sacrificar no alto da cruz, né? E acima do chão, né? Então isso aqui é um símbolo da cruz de Cristo. Sides of the temple, which could then be wheeled around the outer court for various washing and cleansing rituals by the priests. Around the south, west, and north sides of the temple were 3 floors of chambers or storage rooms. The inside wall of the chambers was stepped so as to create a ledge where the timbers of the floors could rest.
The storage rooms were accessed by a door on the south side of the temple, with wooden ladders going up into each of the floors. At the front of the temple were two large bronze pillars that flanked the porch. The pillar on the left was named Boaz, and the pillar on the right was named Yakin. The tops were decorated with lily flower petals and pomegranates. Pomegranates were a sign of prosperity and posterity because of their many seeds, and were also found on the bottom hem of the clothing of the high priest. The main temple doors were made of two large bifolding doors covered in gold with cherubim, palm trees, and open flowers. The Bible describes the doorframe as being a fourth part of the wall, which most scholars believe means that the door had four stepped frames. The interior doorway of the Holy of Holies was similar, except having 5 frames instead of 4. The priests who represented Israel were the only ones allowed into the inner temple. This means that Israel only could enter through being represented by the priests. Once you entered the main doors, you entered the holy place, a large room 40 cubits long, 20 cubits wide, and 30 cubits tall. The room was overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers, possibly alluding to the beauty of the Garden of Eden. The room was lit by 10 large menorahs, 5 on each side of the room, that were constantly burning, and narrow windows on each side of the top of the room. On the right side of the room was located the table of showbread, which had 12 large, flat, pita-like loaves. The priests ate and then replaced the showbread every Sabbath, similar to our weekly partaking of the communion or sacramental bread. Breaking bread and sharing a meal with someone in ancient times represented that you were at peace with them and was a sign of brotherhood, love, and forgiveness. Directly in front of the Holy of Holies was the altar of incense. The altar was similar to the altar of sacrifice in that it had a square footprint and also had 4 horns, 1 on each of the corners. However, on the altar of sacrifice was burned the flesh of animals, while upon the altar of incense burned a sweet combination of incenses. The incense burning before the veil of the temple represented the prayers of the saints ascending to God before the veil. A reminder that before... Então, só esse pequeno detalhe aqui, né? Antes de entrar no Sancta Sanctorum, né, tinha aqui essa estrutura que era bem semelhante ali àquela do sacrifício, só que aqui ele ficava queimando o incenso. Na verdade, era uma combinação de enfim, aromas e tal, e que representava isso, né? A oração, a adoração dos santos a Deus, né? Prayers of the saints ascending to God before the veil. A reminder that before we can enter God's presence, our lives, prayers, and actions must become a sweet savor unto the Lord. Only the high priest was able to enter the Holy of Holies, and only on one day a year, the Day of Atonement. Before entering, the high priest passed through a beautifully embroidered veil woven from purple, red, blue, and white threads. The colors were the same as used in the ephod and breastplate of the clothing of the high priest, minus the gold thread. Embroidered on the veil were cherubim, who symbolically guarded the dwelling place of God. As the high priest passed through the veil, he had to pass these angels, who, like in the Garden of Eden, guarded the way back to the presence of the Lord. Upon entering the Holy of Holies, you would find that the room is in the shape of a perfect cube, being 20 cubits wide, long, and tall. The walls were likewise overlaid with gold and decorated with cherubim, palm trees, and open flowers. 2 large cherubim flanked the Ark of the Covenant, which was in the center of the room, with their wings stretching from one side of the room to the other. This room is where the presence of the Lord would dwell and represented the final goal and destiny of all Israel. Solomon's temple was not only a landmark for the city of Jerusalem, but more importantly, the dwelling place of the Lord. The layout represented Israel's progression back into God's presence and was designed to teach Israel that it was only through the infinite sacrifice of the sinless Messiah that they could once again enjoy the presence of the Lord. A sacrifice
that would be performed on a cross, only a short this holy mountain. Interessante, né? Que a crucifixão de Jesus vai ser ali do lado, né? Desse lugar, bem perto desse lugar, no Monte Calvário. E esse, onde foi construído o templo, é o Moriá, né? Onde está lá, como falou aqui, o Domo da Rocha, né? Dos muçulmanos. From this holy mountain. Muito bom, né? Deu para entender bem como, pelo menos visualizar, como era o Templo de Salomão. E agora nós vamos ver um pouco o que aconteceu depois de Salomão. Vamos ver aqui. Compartilhar novamente. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é, olha só, vamos ver como foi a extensão do reino, né, da Terra Prometida aqui, né? Então, o reino de Saul é o que está em verde. Então, foi essa a conquista do rei Saul. Está aqui Jerusalém, Belém, cidade de Silo. Vocês devem lembrar que a cidade de Silo foi onde ficou a Arca da Aliança, até que Davi conquistasse, como foi falado hoje, agora, a cidade de Jerusalém. E aqui, ó, você vê que ela está conquista de Davi. Quer dizer, ele conquistou, né? Imagina, estava tudo aqui assim, mas não tinham conquistado nem aqui, né? Essa região aqui de Bet-Seah, em Megido, e Jerusalém, que era dominado pelos Jebuseus. E aí, então, Davi conquista Jerusalém e faz o translado da Arca da Aliança de Silo para Jerusalém. E aí, então, Salomão, a construção do templo. E aí, conquista de Davi. Então, é tudo aqui que está em roxo, né? Além disso, né? Toda a parte, você vê que ele estendeu bastante a terra prometida. Você vê que ficava aqui os filisteus, né? Por que os filisteus davam tanto trabalho, né? Porque eles estavam aqui e não conseguiam expulsá-los daí, né? E depois os moabitas, se bem que aqui na época de Davi foram conquistados por Davi, né? Mas em outras épocas não, né? Edomitas, né? Então vocês falam os edomitas, moabitas, amonitas, Amon, né? Então, ou seja, eram povos que estavam ao redor, né? De onde estava, né? O povo de Israel, e que faziam constantes batalhas contra eles. Então, aqui tem um material interessante, porque vai falar dos reis, Saul, o reino de Salomão. Olha só, então Salomão, ele vai estender mais ao norte. Vai estender ao norte aqui, toda essa região, né? Então, aumentando mais ainda. Sobre o reino de Davi e de seu filho Salomão, o reino prosperou. Davi empurrou as fronteiras israelitas ao máximo ao conquistar a Filistia, Moabe, Edom, Amon, as cidades ao norte. Deixou para Salomão uma herança pacífica e segura. Davi fez de Jerusalém a capital da nação. Salomão ampliou a cidade e nela edificou um templo. Dedicou-se também com grande empenho ao comércio exterior e tal. Muito bem. Reino de Salomão. Templo de Salomão, como nós vimos. Olha só que interessante. Para a construção do templo foram usados 300.000 judeus, divididos em 3 turnos de um mês. 150.000 estrangeiros. É que é difícil aqui ter a dimensão, né, do templo. Por exemplo, seria vendo os côvados e quanto isso corresponde aos metros, mas
era muito grande, e as pedras, né, foi tudo construído com pedras, e ele, só para trabalhar com as pedras, havia muita gente, né? 70 mil trabalhadores de carga, 80 cortadores de pedra. Então, aqui eles só cortavam. Depois, para transportar, eram cerca de, agora não lembro, 100 mil homens, 3.600 capatazes. Mandamentos de Deus para os reis. Interessante só relembrar. Então, já que eles estavam querendo um rei, Deus não queria que houvesse reis, né, porque ele é o rei, mas, enfim, Deus acaba cedendo, por assim dizer, e instrui esses mandamentos. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, ou seja, será um deles, do povo de Israel. Não multiplicará para si cavalos, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Escreverá para si no livro um translado desta lei, o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Os pecados de Salomão, que, só relembrando, com relação aos cavalos, né? Símbolo de poder e confiança. Então, ele multiplicou os cavalos, né? Porque eram milhares e milhares de cavalos. Esposa, as 1000 mulheres que perverteram seu coração. Riquezas, herdou e acumulou mais, colocando sobre ela sua confiança, acabou colocando na sua alegria nessas riquezas. Negligência, esqueceu do livro da lei, esqueceu de seguir os mandamentos de Deus, ou deixou de lado, né? Através da idolatria, outro pecado, idolatria, demônios como Astarote, Milcom, Quemos, Moloque regeram a vida de Salomão. Bom, reis e profetas, o Reino Unido, então, no princípio foi um Reino Unido, né? Por isso fala Reino Unido, o reinado de Saul, Davi, Salomão, divisão do reino. Então, agora é o que nós vamos ver. Nós, quando terminamos de falar de Salomão, nós já mencionamos isso, que justamente pelos pecados de Salomão, Deus havia dito que o seu reino ia ser dividido. E então vem lá o Jeroboão e o profeta Aias, lhe diz que ele vai dominar 10 tribos, que serão as tribos do norte. E para não, assim, destruir aquela promessa que havia feito Davi, que reinariam os seus descendentes, que viriam, então eles vão ficar com a parte do sul, que será Judá, e que, na verdade, vai ser a junção de 2 tribos lá ao sul. Então, aqui nós vemos vamos marcar aqui página 49, que eu queria mostrar lá para cima, porque ele vai mostrar aqui o reino dividido de uma maneira mais clara, olha só. Aqui, Saul, Davi, Salomão, e aí vai se dividir. Então, o do norte vai se chamar Israel, né? E o do sul vai se chamar Judá. Então, o primeiro rei será Jeroboão, né? Como nós comentamos, e o primeiro rei de Judá será o filho de Salomão, Roboão. E aqui é interessante ver essa legenda. Por que está aqui em azul claro? Aqui todos e aqui alguns em azul claro, colocando os nomes. Aqui são os profetas que estavam nesse período. Por isso falei Aias aqui, né? Elias, depois nós vamos falar de Elias, né? Vamos falar de Eliseu,
profeta Jonas, da baleia, né? Amós, Oséias, e aqui no reino de Judá, Azarias, Obadias, Joel, Isaías, é um profeta conhecido, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Daniel, também muito conhecido, Ezequiel, Jeremias, também muito conhecido. E esses profetas, eles estão muito relacionados com essa mensagem de que eles estavam se pervertendo, porque aqui, todo esse período que vai ser a partir do reino dividido, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado, e eles estavam saindo dos caminhos de Deus, e esses profetas estavam falando isso para eles, e que se eles não mudassem, eles perderiam o reino. Então, de fato, nós vamos ver que aqui o reino de Israel, ele termina no ano 722, porque ele vai ser conquistado, né, por outros povos, e o reino do Judá vai continuar até 586, também será conquistado por outros povos. E por que esse azul claro? Partes verdes ou azuis claros? Reis maus, olha só, reis maus que não seguiram os caminhos de Deus. E é interessante que lá na Bíblia vai dizer assim, reinou Jeroboão, e Jeroboão não seguiu os caminhos do Senhor. Já começa assim. Reinou Nadab, e Nadab não seguiu os caminhos do Senhor. Começou a cultuar os deuses pagãos e tal. Então, todos os reis do Reino do Norte, até o ano 728, todos se desviaram de Deus. E no Reino do Sul, os reis bons serão Roboão, Abias, Jorão, Acasias, Atália, Acás, reis maus, né? Reis bons. E os reis bons, a gente, enfim, Asa, Josafá, Joás, Amazias, Uzias, Jotão, Ezequias, Josias. Então, Ezequias será muito bom. Esse aqui será um grande rei. Talvez um dos mais conhecidos. Agora vamos lá para baixo, página 49 novamente. Vamos ver agora como foi essa divisão, para vocês entenderem. Olha lá. Então, Reino do Sul. Então, vocês veem aqui Jerusalém, Belém, né, e daqui para baixo. Né? Daqui para baixo foi o Reino de Judá, né, que vai estar muito parecido quando Cristo virá à Terra. Essa região aqui vai ser a região de Judá. Né? E aqui vai ter a Samaria, essa região da Samaria, e a Galileia, que vai ser aqui em cima, o Mar da Galileia. Cristo ele vai nascer, né, em Nazaré, aqui perto. Né? Perdão, vai nascer em Belém, mas vai viver a grande parte da sua vida aqui em Nazaré. Então, aqui você já vem nesse reino dividido, já Moabe novamente e Edom já não eram mais deles. Né? Amon, né? Os filisteus aqui. Né? Então, um apanhado um pouco melhor aí dos reinos. Reino do Norte. Número de tribos, 10. Capital, Samaria. Queda, 722 a.C. Império conquistador, Assíria. Os assírios é que vão entrar aqui no Reino do Norte e vão deportar todos os judeus para onde eles estavam. Então, vai ser essa deportação do Reino do Norte. Primeiro rei após a separação, Jeroboão, como nós vimos lá. Reino de Judá, do sul, número de tribos, 2. Se juntaram aqui, né, essas duas tribos que estavam aqui.
Capital, Jerusalém. Queda, 605 a.C. Império Conquistador, Babilônia. Então, Babilônia, vamos gravar, né? Babilônia vai conquistar o Reino do Sul e os assírios vão conquistar o Reino do Norte. Então, aqui um pouco de informação sobre... Porque aqui, a partir daqui, nós vamos passar bem rápido, porque não tem nenhum... tirando lá esses reis bons, né? Não tem grandes destaques ao falar desses reis. Então, vamos falar de uma maneira mais abrangente. Israel, Reino do Norte. 10 tribos, capitais, Siquém, depois Samaria. Adoração. Idolatria em Dan e Betel, que são 2 cidades. 9 diferentes dinastias, todos os reis foram ímpios, 19 reis, durou cerca de 240 anos, ou seja, até serem conquistados pelos assírios. O reino caiu em 722, levado cativo para a Síria por Salmanasar, ou Salmaneser. Então, este aqui vai ser o conquistador do Reino do Norte. Judá, 2 tribos, capital Jerusalém, onde eles faziam adoração no templo de Jerusalém. Então, eles estavam, seguiam aqui, indo ao templo e utilizando ele para os sacrifícios e para as orações. Uma família reinante, só uma família que reinou. Todos aqueles que foram sucedendo pertenciam a uma família. Bons e maus reis, nem todos foram bons. 19 reis e uma rainha, Atália. Durou 359 anos. O reino caiu em 587, levado cativo para Babilônia por Nabucodonosor. Religião dos 2 reinos. Fora a religião de Deus verdadeira, aí os cultos pagãos, Baalismo, Astarote, bezerro de ouro. E aqui vai falar, esse aqui, Baalaísmo é o Baal. Então a gente vai ver na Bíblia muitas referências ao Deus Baal, vai ter uma história quando vai aparecer o profeta Elias, num tempo aqui de adoração do Baal. Enfim, vai ter umas histórias que são muito conhecidas. Então, é o supremo Deus dos cananeus, correspondendo a Bel, Deus dos babilônicos. Tanto Baal como Bel se traduzem por proprietário, marido e senhor. O Baal cananeu era chamado Baal Semaim, isto é, Senhor do Céu. Baal era, no tempo de Josué, o Deus Sol, responsável pela germinação e crescimento da lavoura, o aumento dos rebanhos e a fecundidade das famílias. O culto a Baal era caracterizado especialmente pela licenciosidade dos seus ritos, regado a orgias, lesbianismo, homossexualismo, pedofilia e incesto. Segundo alguns, Baal é chefe sobre 66 legiões de demônios sob o seu comando. Temos que terminar. Enfim, muito interessante, não é? Todo esse assunto aí da divisão do reino, Templo de Salomão, períodos difíceis, e está ali praticamente todo o livro dos reis, né? Porque são 2 livros dos reis. O primeiro é isso que conta a história de Samuel, Saul, Davi e Salomão. E o segundo livro dos reis vai contar essa história desses reis do norte e do sul. De uma maneira assim muito sucinta, porque não é que houve grandes coisas nesse período. Tá bom? Muito bem.
Então, ficamos por aqui e terça-feira continuamos. Terça-feira, às 7 horas da noite. Ok, Padre Tá Paulo, bom? obrigada. Ótimo, muito bom. Obrigada, Bom Paulo. fim Tá de muito semana. bom. Obrigada, Obrigada. Muito interessante a aula. Tá bom. obrigada. Tchau.